força maior e caso fortuito. Nosso fortuito interno e o nosso fortuito externo. Primeira coisa que eu tenho que passar para os doutores e para as doutoras é que a nossa codificação material de 2002, ela possui a mesma disciplina da codificação material de 1916. Para ilustrar isso para os doutores e para as doutoras, a gente verifica o artigo 393 do Código Civil atual, que é uma reprodução fiel ao nosso artigo 1058 do Código Civil de 1916. O que diz para nós o 393? Aspas. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito, força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Essa disciplina está lá relativa à parte do inadimplemento das obrigações na nossa codificação de 2002, tá? Primeira coisa que eu tenho que passar para vocês. Se tentou, é um esforço doutrinário louvável, tentar distinguir o nosso fortuito e da nossa força maior, tá? Por exemplo, o Sérgio Cavalieri Filho vai falar pra gente que a imprevisibilidade é o elemento indispensável do caso fortuito, enquanto a inevitabilidade é o da força maior. Então o que ele quer dizer? Imprevisibilidade, elemento indispensável do caso fortuito. Já a inevitabilidade seria o elemento indispensável da força maior. Mas o que a gente verifica aí na maioria da doutrina é uma distinção um pouco mais fácil de se entender. Por exemplo, a nossa força maior estaria ligado totalmente a um elemento da natureza, as forças da natureza, ou seja, um terremoto, um raio, por exemplo. Enquanto o nosso caso fortuito, ele estaria mais ligado ao fato humano não individualizado. Por exemplo, uma greves, conflito armado, etc. Mas existe gente que entende o contrário disso. Então é uma questão de discussão doutrinária acalorada. É difícil você conseguir distinguir o que seria o caso fortuito e a força maior, tá? Mas então o que a gente tem? Nesse cenário de incerteza trazido pela doutrina, o que a gente estabelece, né? A gente percebe que qualquer distinção conceitual só releva, no cenário jurídico, se gerar consequências práticas e efetivas. Porque, nada obstante, o nosso artigo 393 do Código Civil acena para uma identidade entre os dois modelos jurídicos no plano eficacial. O que eu estou querendo falar para vocês? Tanto faz se o nosso evento lesivo foi produzido aqui pela natureza ou pelo fato do príncipe. O fato do príncipe é um elemento mais comum lá na nossa administração, né? Na questão, por exemplo, de onerosidade de contratos administrativos. Em qualquer um desses casos, o que a gente vai ter? O resultado será a exclusão da responsabilidade do agente, tá? Então, seja ele devedor, que é o caso da nossa responsabilidade negocial, ou o ofensor, no caso da nossa responsabilidade extracontratual ou aquiliana. Então, quais elementos identificariam o caso fortuito e a força maior e nos permitirem eles um tratamento unitário, né? Primeiro, a gente tem que conceituar o fortuito ou a força maior como um fato externo à conduta do agente, tá? De caráter totalmente inevitável, aqui se atribui a causa necessária ao dano, tá? Então, a gente conceitua o fortuito ou a força maior, tanto faz, como um fato externo à conduta do agente de caráter inevitável, aqui se atribui a causa necessária ao dano, tá? Então, daí o que a gente infere? A gente infere que os seus dois atributos têm que ter duas características. Primeiro, a externalidade e a inevitabilidade, tá? Então a gente tem esse conceito para o nosso fortuito. O que seria externalidade? Externalidade nada mais é que algo, por exemplo, um dano, correu por um fato que é imputável ao agente completamente extraordinário e estranho ao seu comportamento ou atividade. Ou seja, algo é imputável pelo agente, o dano é imputável pelo agente, um fato é imputável pelo agente, mas esse fato é completamente extraordinário, estranho ao seu comportamento ou atividade, tá? É aquele personagem, para ilustrar para vocês, o Nelson Rosenwald faz isso, o Braga Neto e o Farias, que seria como se fosse o personagem, o sobrenatural Almeida, do Nelson Rodrigues, né? Quem que era o sobrenatural Almeida? Ele era um fantasma que era responsável pelos gols improváveis que ocorriam no futebol e também pelos lances que decidiam as partidas no último momento de maneira inexplicável. Então, a externalidade seria o sobrenatural de Almeida, do Nelson Rodrigues. Tá? Então, o que a gente está querendo falar aqui? Não haverá de se cogitar externalidade quando fortuito só houver gerado danos em razão do quê? Em razão de um fato pregresso por parte do responsável. O que eu estou falando aqui? Vamos dar um exemplo para vocês para deixar claro. Tá?
Se um funcionário do estabelecimento, por exemplo, esquece a porta de determinado veículo aberto e este veículo é furtado, então a gente tem um funcionário do estabelecimento que deixa a porta de um veículo aberto e esse veículo é furtado, descabe a exoneração de responsabilidade, tá? Por quê? Porque aqui, aí que está o ponto. Não haverá de ser cogitado externalidade, então nesse caso não pode se cogitar externalidade, por quê e quando? Quando fortuito só houver gerado danos em razão de um fato pregresso por parte do responsável. Qual que é o dano, o fato pregresso por parte do responsável? Deixar a porta aberta do veículo. Se ele tivesse fechado, esse carro provavelmente não teria sido roubado, tá? Então a gente tem esse movimento de não se cogitar a externalidade, tá? A nossa inevitabilidade, por sua vez, a gente falou da externalidade, agora a gente vai tratar da inevitabilidade, é o quê? Ela vai qualificar o nosso fato imponderável e atual, que surge, por exemplo, de uma maneira avassaladora e seus efeitos são totalmente irreversíveis, tá? Como se infere a própria nomenclatura. Se a gente está falando de inevitabilidade, é como se fosse o carrinho do Júnior Baiano. Ele vai chegar e vai chegar acabando com tudo, tá? Então, essa própria nomenclatura infere que não é possível evitar ou impedir essas causas, essas consequências danosas de um eventual caso fortuito, tá? Então, a gente tem a inevitabilidade, que é uma impossibilidade absoluta de afastar a sua carga, tá? Nosso parágrafo único do 393 do Código Civil estampa esses dois atributos quando ele diz lá, ó, o caso fortuito ou de força maior, verifica-se no fato necessário cujos efeitos não eram possível evitar ou impedir. Então, evitar ou impedir, inevitabilidade e externalidade ali nesse caso, tá? Então, a gente tem esses elementos previstos no parágrafo único do 393 da codificação material. Um ponto que tem que ser destacado para os doutores é que a imprevisibilidade não foi acrescida aos requisitos, no caso, do fortuito. Por quê? Porque muitos fatos extraordinários e graves são inevitáveis. Por exemplo, basta a gente pensar uma consequência de uma guerra, talvez até mesmo uma pandemia por um vírus. Eu acho que vocês têm ouvido falar aí recentemente de uma pandemia, de um vírus. Essa imprevisibilidade, quando ela não foi acrescida aos requisitos do caso fortuito, por quê? Porque alguns fatos extraordinários e graves são, em tese, previsíveis. Por exemplo, você alegar uma imprevisibilidade e, através disso, você pedir uma revisão de um contrato pela onerosidade excessiva em decorrência de uma eventual pandemia que a gente já sabia que estava acontecendo lá na China desde novembro, né, do ano passado, será que isso era tão imprevisível ou não? Eu não estou querendo falar que é o que não é, eu só estou querendo provocar vocês, porque eu estou pensando, sinceramente, em trabalhar no nosso trabalho, se a pandemia que está aí se alastrando aqui no Brasil e no mundo, ela seria um caso fortuito ou uma força maior. Um ponto que a gente tem que deixar claro é que essa discussão ela é extremamente acadêmica e só às vezes no caso prático, no caso concreto, a gente vai verificar o porquê de ter uma relevância prática fundamental. O nosso Código Civil, ele equipara o fortuito e a força maior, tá? Então, na vida prática, via de regra, a gente não tem nenhuma consequência por essa equiparação dessas duas modalidades, tranquilo? Então, em razão desse tratamento jurídico unitário e a distinção entre o caso fortuito e a força maior, gradativamente perdeu totalmente o seu interesse nos estudos da responsabilidade civil, tá? Então, é inversamente, por exemplo, proporcional a vontade que a doutrina tem, a jurisprudência tem, da atenção no caso nos modelos jurídicos de fortuito interno e fortuito externo. Hoje está muito em voga se discutir fortuito interno e externo. Por sua vez, essa distinção entre caso fortuito e força maior caiu um pouco em desuso. Por quê? Porque o código equiparou, né, ambos, então não se tem um motivo para ficar se discutindo e aí a doutrina prefere trabalhar a distinção entre o fortuito interno e o fortuito externo, que de fato é algo que merece muita atenção, porque a gente vai verificar que no caso do fortuito externo, o agente via de regra também não será responsabilizado, já no fortuito interno, vamos ver, provavelmente ele será, tá? Essa distinção de fortuito interno e externo, ela foi introduzida aqui no nosso direito brasileiro por Agostinho Alvim, tá?
O fortuito interno, o que seria ele? O fortuito interno é aquele que se relaciona com a pessoa do devedor ou da empresa e com a organização que eles imprimam ao negócio. Então, o fortuito interno, verifica, o nome já meio que explica, né? Interno é aquele que vai se relacionar com a pessoa do devedor ou da empresa e com a organização que eles imprimam ao negócio, no caso, a um negócio jurídico, tá? Então, a gente tem o fortuito interno, ou seja, essa relação. O fortuito externo, por sua contrapartida, também pode ser conhecido como força maior, e aqui a gente já consegue classificar algumas coisas, é um fato que não guarda conexão com essas pessoas internas, tá? Então, esse fortuito externo não guarda conexão com essas pessoas. Por quê? Porque ela vai se tratar, via de regra, de um acontecimento externo a elas. Então, como é um evento, um acontecimento externo a essas pessoas, será um fortuito externo. Quando é ali da relação, da organização, da relação dos indivíduos, é um interno, quando não é o externo. Vamos trabalhar um exemplo para vocês enxergarem isso. Imaginemos a seguinte hipótese. Eu tenho um cursinho aí preparatório que fica sediado em Cornélio Procópio mesmo, e aí eu vou firmar um contrato de transporte com uma transportadora para conduzir os meus alunos para fazer um concurso público lá no estado do Rio de Janeiro, tá? Para prestar uma prova, então, lá no concurso público. E aí eu vou apresentar 4 hipóteses para os doutores e para as doutoras. A gente vai desmembrar se o agente responderia ou não, tá? A primeira hipótese é a seguinte. Durante o trajeto, há uma falha no acionamento dos freios e o nosso ônibus colide com um poste. Primeira hipótese. Então, deu problema no freio, batemos num poste. A segunda hipótese é o quê? O motorista do ônibus sofre um infarto súbito e o nosso veículo vai invadir a outra pista e vai causar um grave acidente. Então a gente tem a primeira hipótese, a falha no freio e o aborramento com o poste, e a segunda hipótese, um infarto do motorista e em decorrência desse infarto ele vai invadir a outra pista e invadindo a outra pista vai causar um grave acidente. Terceira hipótese, acontece uma chuva muito violenta de granizo e essa chuva atingiu o nosso ônibus e em decorrência de atingir o nosso ônibus vai retirar por completa e totalmente a visão do nosso motorista e o ônibus se desgoverna, levando, por exemplo, a uma queda num barranco. Então, nessa terceira hipótese, é uma chuva, um granizo, uma chuva muito forte, que tirou totalmente a visão do motorista e, por tirar totalmente a visão do motorista, ele acaba perdendo o carro e, em decorrência disso, leva um acidente no barranco. E uma última hipótese é a seguinte. Já estava na madrugada, a gente já estava quase chegando no Rio de Janeiro, e aí, em uma estrada que não tem muito movimento, enfim, uma quadrilha fortemente armada para o nosso veículo e aí retira os pertences dos passageiros. Então a gente tem essas 4 hipóteses, e a gente vai questionar qual ou quais dessas hipóteses os fornecedores solidariamente responderão pelos danos patrimoniais e ou morais causados ao transportados, tá? Vamos lá. Na primeira e na segunda hipótese, vai surgir a obrigação de indenizar, ou seja, quando o motorista deu um problema no freio e bateu num poste, ou quando o motorista teve um infarto, as partes responderão de forma solidária pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais causados aos transportados, tá? Por quê? Porque o infarto e a falha no freio são eventos improváveis, tá? Porém, se relacionam diretamente com a atividade da transportadora. Então, por mais que seja improvável, se relacione, entendeu? Como está se relacionando, compete a ela o quê? Preservar a saúde dos seus funcionários, por exemplo, do infarto, ela tem que fazer ali laudos de saúde dos funcionários, ela tem que preservar por isso, e como também ela tem que preservar, óbvio, pela boa manutenção dos equipamentos, no caso do freio, tá? Então, mesmo que se alegue que esse dever de diligência é bem executado, não será possível exonerar o agente, por quê? Porque os danos necessariamente se relacionam com a atividade desempenhada, que é a atividade de transporte. Então, existe esse atributo da externalidade, ou seja, haja vista que esses danos foram produzidos de dentro para fora, de responsabilidade da própria empresa. Se é de dentro para fora, interno, entendeu? Então,
né, a gente tem aqui um caso fortuito interno, ou seja, os elementos que conflagram os eventos foram introduzidos pelo organizador da atividade. Em suma, nesses exemplos, inexiste, portanto, a nossa força maior, e sendo um caso de fortuito interno, a transportadora seria responsabilizada, tá? Tudo bem? Duas primeiras hipóteses, superamos. Hipótese 3 e a hipótese 4, tá? Ali a chuva de granizo, forte, que tirou a visão do motorista, que levou a gente a cair num barranco, e a quadrilha fortemente armada. Essa terceira e quarta hipótese vai se remeter ao que a gente vai chamar de fortuito externo, tá? Por quê? Porque eventos como o granizo e o assalto não se relacionam com a atividade introduzida pela transportadora. Então, como não se relaciona ali com a atividade da transportadora, não se insere nos riscos do próprio deslocamento. Tá? Então, no caso, depois a gente vai trabalhar isso um pouquinho melhor, mas o nosso ônibus está responsável por transportar a gente. Não é por transportar uma quantia de dinheiro, não é uma empresa que é especializada nesse ramo, mas nada mais é do que um transporte de passageiros. Então, como essa atividade não foi introduzida pela transportadora, ou seja, não foi introduzida, é externa a ela, não se inserir, aliás, não se inserirão nos riscos próprios do deslocamento. Então, pelo contrário, vai se cuidar de eventos que ocorrem em qualquer contexto, tá? Então, poderia ser tal empresa, poderia ser outra empresa, mas são fatos externos, são fatos que poderiam ocorrer em qualquer contexto, independentemente do transporte de veículos de automotores, tá? Por exemplo, se eu estivesse dirigindo, provavelmente também pela chuva eu teria caído no barranco. Se eu estivesse naquela rua, naquele horário, provavelmente eu teria sido assaltado por essa quadrilha. Ou seja, são elementos externos. E aqui, o que a gente vai ter? Aqui a gente vai ter a nossa força maior. E essa força maior vai trazer o quê? Vai trazer a exoneração dos aparentes ofensores. Porque por mais que se aparenta, e aqui está um ponto interessante, que lá no vídeo introdutório a gente trabalhou um pouco. Por mais que se aparenta, ou seja, por mais que possa parecer que a responsabilidade seja da transportadora, ali nesse caso, a gente vai verificar que não é a responsabilidade dela porque teve um rompimento. Um rompimento por qual cadeia causal? Por essa segunda cadeia causal que vai excluir a primeira, ou seja, a causalidade adequada, que foi o motivo que gerou o nosso dano, foi um fato externo da atividade da empresa, ou seja, um fato, uma força maior, tá? Então, essa empresa será exonerada de pagar uma responsabilização decorrente de danos materiais e danos morais, tá? Igual na parte que eu falei para vocês, desses crimes contra o patrimônio, que seriam considerados como fortuito externo. Tem muita gente que critica isso. Por quê? Porque você imagina, por exemplo, no caso dos Correios, se a gente tem lá assaltos frequentes em determinado trecho em que o Correio ele faz, por exemplo, a cada 7 dias que o Correio vai para tal localidade, ele é assaltado em 4, 5, e infelizmente isso é comum aqui no Brasil, se questiona se de fato isso é um fortuito externo, porque pela habitualidade pode ser que talvez já tenha uma rotina nesse tipo de assalto, e essa prática reiterada, que ocorre nos mesmos itinerários, sem que nenhuma providência fosse adotada pelos Correios, pela questão ali, ou qualquer agente de transportes, seria, por exemplo, ela teria que adotar uma postura para pelo menos mitigar os danos, mitigar o risco de novos danos, enfim. O que entende o STJ e a maioria da doutrina, tá? É que o máximo que pode acontecer nesse tipo de caso dos Correios é a incidência de um fato concorrente entre o agente e a força maior, sob pena de total desvirtuamento da atividade de transporte e escolta armada. Tá? Então o que eu estou querendo dizer aqui? Por mais que seja uma prática rotineira esse assalto que é ocorrido, por exemplo, nos Correios, não pode ser imputado uma internalização desse fortuito externo. Por quê? Porque o Correio não é uma atividade de transporte em escolta armada. Tá? Então, sob risco de você banalizar esse tipo de atividade, a gente não pode entender que esse fortuito externo, que é relacionado, por exemplo, a assaltos frequentes, pode ser considerado pela prática rotineira um fortuito interno. Tá? No máximo que ele pode ser, no máximo, é um fato concorrente entre o agente e a força maior.
não sou eu que estou falando isso, tem um informativo do STJ, que é o informativo número 505, tá? Que trata especificamente do caso dos Correios. É muito interessante esse caso, então eu recomendo que vocês leiam o informativo e leiam também o acórdão, pelo menos a ementa do acórdão disponibilizada que gerou esse informativo, tá? Então, superado isso, a gente tem que falar que o nosso Código Civil, ele implicitamente agasalhou o quê? Agasalhou a distinção entre fortuito externo e fortuito interno. Então, o que eu estou querendo falar aqui? Por mais que o nosso código ele não agasalhou a diferença entre força maior e caso fortuito, ele agasalha essa distinção entre fortuito interno e fortuito externo, tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Toda vez que o nosso legislador fizer menção à nossa força maior, ele vai estar se referindo a qual das hipóteses? Ao fortuito externo, tá? Então, falou em força maior, o legislador falou em força maior, fortuito externo, beleza? Assim, por exemplo, oferecendo resposta legislativa aos 4 exemplos acima colacionados, só para ilustrar para os doutores e para as doutoras, nosso exemplo lá do motorista, do transporte, olha o que o nosso artigo 734 vai falar para a gente. Ó. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo, lembre-se sempre, salvo é a parte importante, a parte de grifar no código, motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade. Então, o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo por motivo de força maior. Qual que é o motivo de força maior? Fortuito externo. Nosso legislador, ele quis dizer isso pra gente. Então, nos casos de fortuito interno, o transportador responderá. Não responderá em quais hipóteses? Quando se tratar de força maior, que é o fortuito externo, tá? Vamos ilustrar isso para vocês. Vamos lá. Concessionária de transporte ferroviário. A gente tem, infelizmente, também uma prática comum aqui no Paraná. A gente não tem metrô, mas em São Paulo tem trem, metrô, Rio de Janeiro tem trem e metrô. A gente tem muitos casos aqui em ônibus, então pode ser por analogia esse caso que eu vou explicar para vocês através do ônibus. Mas o que a gente tem aí na prática, infelizmente? Se a eventual concessionária de um transporte ferroviário pode responder por dano moral sofrido por uma passageira, vítima de assédio sexual praticado por um outro usuário no interior desse trem. Então a gente está dentro de um trem e uma determinada passageira sofre um assédio sexual por um outro passageiro que também estava no interior desse trem. O que a gente vai verificar nesse caso? Por quê? Porque a gente vai envolver um transporte que, via de regra, é um transporte que ele direciona massas de passageiros, né? Então, é uma grande aglomeração de pessoas em um mesmo espaço, né? Físico, aliado também, como regra, à baixa qualidade dos serviços prestados. Então, a gente tem uma aglomeração de pessoas e uma qualidade de serviço que aliás, não condiz com o que deveria na prática, tá? Então, incluindo essa pouca quantidade de vagões ou ônibus postos à disposição do público, a prestação desse serviço de transporte de passageiros vem propiciando a ocorrência de eventos de assédio sexual, e a gente já verificou esse caso, tá? O que a gente tem nesse exemplo? Nesse exemplo, no transporte de ônibus também, o que a gente tem? Se uma pessoa for assediada por um determinado passageiro, nesse caso, um passageiro que estava lá dentro, a empresa, a companhia, a concessionária, responderá sim pelo assédio sexual. Por quê? Porque ela teria ali que propiciar uma não ocorrência desses assédios sexuais. A partir do momento que as partes que estão lá dentro estão se relacionando, e aqui eu estou falando os passageiros, a empresa, tudo, é um caso fortuito interno, não é externo. Não é algo totalmente alheio, é uma coisa que, por exemplo, era totalmente evitável se tivesse uma quantidade maior de vagões. Existe na prática vagões exclusivos para gêneros distintos, então a gente tem como evitar esse tipo de caso e a concessionária não evita. E se a concessionária não evitar, por óbvio, ela pode ser responsabilizada porque é um fortuito interno, tá? No transporte de ônibus, para dar um outro exemplo para vocês, um fenômeno climático, por exemplo, pode exonerar o transportador da obrigação de indenizar, que foi o caso que eu dei no exemplo para vocês do cursinho que eu estava levando vocês, né? Então, aliás, vocês não,
o cursinho que eu estava levando o povo, meus alunos para um concurso público. Então, no transporte de ônibus, esse fenômeno climático pode exonerar o transportador da obrigação de indenizar. Só que daí a gente verifica, o transporte aéreo, como é que fica? Externalidades ali decorrentes de uma chuva forte, algo nesse sentido, seria também motivo para excluir uma responsabilidade do transportador aéreo ou não? Se pode o transportador de ônibus, por que não poderia no transporte aéreo? Simples, por um motivo. O que a gente tem na aviação? A gente tem um avanço na tecnologia para evitar uma intempérie, principalmente uma intempérie natural. Tá? Então, essa alta tecnologia aplicada à atividade da aviação é totalmente direcionada para a evitabilidade desses eventos da natureza. Sendo, portanto, que qualquer evento, qualquer acidente, será, via de regra, introduzido no fortuito interno. Por quê? Porque ela introduziu essa evitabilidade desses eventos da natureza. Ela sabe, tem tubos de pitot, tem um milhão de coisas. Eu sigo um canal no YouTube que é sensacional, que é o Aviões e Músicas. Então, a gente verifica que a tecnologia da aviação é exatamente para garantir um nível de segurança gigantesco. Então, no transporte de ônibus, você tem ali, de fato, um evento da natureza e você exclui a responsabilidade desse agente pela exclusão do nexo de causalidade, por exemplo, por uma força maior. Só que no caso da aviação, não. Por quê? Porque a aviação ela internalizou para si essa evitabilidade dos eventos da natureza. E introduzindo para si, a gente pode verificar uma hipótese de um caso fortuito interno se ocorrer um dano, por exemplo, de um avião que saiu, que é muito raro, e sofreu danos, por exemplo, na sua fuselagem e veio causar uma vítima, algo nesse sentido. Não pode ser alegado fortuito externo nesse caso. Por quê? Porque ele introduziu na sua atividade. Mais um exemplo, assalto a mão armada dentro de um ônibus poderá ser aferido como fortuito externo. Mas a gente vai verificar que essa constatação é inidônea. Quando? Quando vai se tratar de assaltos em agências bancárias ou no interior de um shopping center. Isso também é um informativo 613 do STJ, que veio do RESP 419059 de São Paulo. Por quê? Porque um assalto a mão armada dentro de um ônibus vai ser aferido como fortuito externo porque não tinha como você prever algo nesse sentido. Mas, se tratando de agência bancária ou interior de shopping center, que você está verificando ali uma segurança, você preza no mínimo de segurança, o shopping te garante isso, o banco te garante isso, é totalmente diferente. No shopping a gente tem segurança, no banco a gente tem segurança, mas no ônibus a gente não tem segurança. Então, o ônibus não internalizou para si essa questão de um assalto à mão armada. Por ele não ter trazido para dentro, ele não pode ser responsabilizado por um assaltante à mão armada dentro de um ônibus, tá? Essa mesma oscilação vai ocorrer quando? Vai ocorrer se ao acionar a sua motocicleta, por exemplo, na saída de uma lanchonete, o cliente for vítima de um simples furto ou até mesmo uma avaria, que seria um dano na sua motocicleta, ou se tratar, por exemplo, de grave ameaça dirigida por terceiros contra essa pessoa com o emprego de uma arma de fogo. O que a gente vai evidenciar aqui? A gente evidencia também a inevitabilidade desse resultado danoso e, portanto, um caso de fortuito externo. E vai desaparecer, por exemplo, vai elidir a aplicação da súmula 130 do STJ. E o que diz essa súmula 130 do STJ? A empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos em seu estabelecimento. Nesse caso, que eu expliquei para vocês da lanchonete, em decorrência da externalidade, essa lanchonete será isenta da responsabilidade em decorrência dessa inevitabilidade do resultado danoso. Isso é a interpretação do RESP 1431606 de São Paulo. Tá? Agora, só para eu passar um ponto interessante para vocês, a gente vai verificar que quando a gente estudar a responsabilidade objetiva, a gente vai olhar lá que esse impacto dessas ideias lançadas pelo Augusto Alvim vai ser reduzido, tá? Essa questão do fortuito interno, externo, acaba perdendo um pouco de impacto, tá? Porque lá a gente vai verificar culpa, enfim. A questão do fortuito interno, como a gente já vai ter o risco inerente à atividade, ele será afastado. Então, esse recurso ao elemento fortuito interno, ele fica um pouco de lado. Mas, em contrapartida, o nosso evento do fortuito externo, que é essa externalidade do evento, vai ser decisiva para elidir a imputação objetiva por parte do agente. Tá? Por quê?
porque o nosso sistema, que vai recusar a discussão acerca desse ato ilícito, somente a exterioridade, ou seja, somente um fato, uma força maior, poderá evidenciar o quê? Poderá evidenciar que não foi o risco maior da atividade que foi a causa necessária por eventual dano. Então, quando a gente tratar de responsabilidade objetiva, o fortuito interno ele perde um pouco de força, mas o nosso fortuito externo talvez seja o único fundamento para excluir a responsabilidade de determinado agente, enfim, determinado fornecedor de serviços, etc. Fato é o quê? Fato que a gente tem na prática, e o nosso direito civil é incrível por causa disso, que essa irrupção de variadas teses e fundamentações capazes de tutelar a pessoa, ou seja, sempre em busca dessa reparação integral, a gente vai verificar que na prática, às vezes existem interpretações de algumas legislações. Imaginemos o seguinte caso, um paciente que está hospitalizado, ele vem a cair dentro de uma escada do próprio hospital, tá? Nesse caso, pode gerar responsabilidade do hospital pelo recurso ao fortuito interno, ao risco de inerente à atividade, ou mesmo pela quebra da boa-fé objetiva, pela violação do dever ali, anexo de proteção da integridade psicofísica dos pacientes, ou simplesmente um fato do serviço à luz do artigo 14 do CDC. Ou seja, a gente tem um monte de possibilidades para caracterizar uma responsabilização desse hospital, e a gente verifica que o que a gente busca é tutelar o direito dessa pessoa. Então, se não for pelo fortuito interno, a gente vai para o CDC. Se não for para o CDC, pelo risco da atividade. Se a gente for pelo risco da atividade, a gente vai pelo dever anexo da boa-fé objetiva de manter a integridade psicofísica do paciente. É isso que a nossa codificação busca, sempre, é reparação integral, tá? Uma outra coisa que é extremamente interessante é a nossa súmula 479 da STJ, que diz que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Então, se uma pessoa é assaltada, por exemplo, dentro de um caixa eletrônico, não haverá responsabilidade civil por parte da instituição financeira. Se ele estiver dentro do caixa eletrônico de uma maneira específica, sim, a instituição financeira será responsabilizada. Mas se ele estiver na saída de uma agência bancária, por exemplo, foi aqui num banco, saquei um dinheiro e saí na rua e fui assaltado, a agência não será responsabilizada por isso, tá? Porque esse furto foi uma coisa externa, foi uma externalidade, então a agência não será responsabilizada por isso, tá? Por quê? Porque vai tratar, nesse caso, de uma questão de segurança pública, circunstâncias externas ao risco da atividade bancária. Porém, imaginemos um seguinte caso também. Se tratando de uma espécie de fraude de cartão de crédito, que é muito comum também na prática, infelizmente, ou documento de cliente, falsificação de documento, vai se deslocar o fortuito externo para o interno. Haja vista que essa empresa introduziu esses riscos no mercado e assume, portanto, a responsabilidade pelos danos deles decorrentes. Isso também é um informativo do STJ, o 520, que adveio de um RESP aqui do Paraná, que é o RESP 1093440. Então, mas assim, se você foi furtado fora da agência bancária, questão de segurança pública, questão externa de segurança pública, a agência não será responsabilizada. Fui vítima de uma fraude no meu cartão de crédito. Isso é um fortuito interno. Por quê? Porque a gente desloca o externo para o interno, porque a empresa introduziu esses riscos no mercado e, portanto, assume a responsabilidade pelos danos deles decorrentes, tá? Então a gente fecha o fortuito interno, externo, força maior. É um vídeo um pouquinho mais longo, mas de fato que merece um pouco mais de atenção, porque agora a gente vai entrar no fato exclusivo da vítima, e o fato exclusivo da vítima a gente já trabalhou um pouquinho ali na questão da culpa exclusiva da vítima em vídeos anteriores, tá? Então a gente já volta com essa segunda hipótese de exclusão no nosso nexo causal.